Boa noite, família Hope. Sejam bem-vindos. Graça e paz a todos. Amém? Amém. É motivo de muita alegria, é motivo de muita satisfação, né, de nós estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Reunidos em nome do nosso Deus. E nós queremos nesta noite louvar ao Senhor e engrandecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele sempre faz e irá fazer nas nossas vidas. Amém? Passamos por lutas, sim, mas elas vêm para nos fortalecer, elas vêm para edificar a nossa fé, para nos trazer esperança de dias melhores. Quando você estiver passando por esse tempo de aflição, de luta, de tristeza, não se abale. Não tire o seu foco, que é em Deus. Não tire tudo aquilo que, a esperança, né, que Deus tem colocado no seu coração. Amém, queridos? Eu estou com um pequeno probleminha ali no iPad, que não está ligando. Pela primeira vez na minha vida, eu estou aqui em cima para pregar, sem o meu esboço que eu fiz em casa. Hã? Nem um rascunho eu não trouxe, queridos. Mas vamos lá, né? A gente tem que estar pronto, não é verdade? Vamos ser usados, né, pelo Espírito Santo de Deus e cremos que Ele vai trazer à minha memória aquilo que a gente colocou, aquilo que Deus falou no meu coração. Mas eu prefiro sim estar com o meu esboço para não sair fora daquilo que a gente... Ó, glória a Deus, aleluia, amém? E eu prefiro sim estar com o meu esboço na mão, para a gente não sair, né, fora daquilo que Deus tem colocado e não ficar falando besteira, não ficar falando nada além daquilo que Deus colocou no nosso coração. Deu até calor agora, irmãos, mas glória a Deus, amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Te agradecemos porque em tudo Tu és fiel, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, Tu és fiel. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Agradeço imensamente pela vida dos visitantes que estão aqui conosco. Que o Senhor possa não, porque o Senhor pode, nos abençoar, guardar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, para que dias de aflições, dias de luta, nós possamos crer que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Lute até o fim, esse é o meu tema. E o tema do mês, então, foi a boa luta. E hoje nós vamos estar, então, encerrando este trabalho, esta série de mensagens. Se você trouxe a sua Bíblia, se não, você pode acompanhar aqui com a gente no telão. Em 1 Timóteo 6,12 diz assim: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Aqui, queridos, Paulo vê a nossa vida cristã como um soldado, ele enxerga a guerra. E aqui neste texto, neste contexto, eu vou usar muito essa ligação entre soldado e cristão, para que a gente possa entender um pouco da luta, da batalha. E ele vê uma luta intensa, que requer esforço, que requer perseverança, que requer muita coragem. E não é assim conosco também?
Todo soldado precisa de treinamento. E nós, os cristãos, também precisamos. Um soldado, ele não vai para a guerra despreparado. Ele não vai para a guerra desprezando o seu inimigo. Ele passa por meses, até por anos, de treinamentos pesados, de disciplinas rígidas e também de muita renúncia. Quem aqui já serviu o exército, a marinha ou a aeronáutica? Dos homens, dos irmãos? Alguém? Não? Alguém já? Está meio escurinho. Ah, lá no fundo. Ah, tem mais lá. Então, eles vão saber bem, né, do que eu estou dando essa comparação. E nós, os cristãos, também precisamos ter este treinamento, um treinamento espiritual. E precisamos estar preparados quando nós enfrentarmos lutas. E de que forma nós podemos nos preparar? O do soldado, eu já falei. E para nós, de que forma? Então vamos lá, lendo a Bíblia, orando, alguns conseguem, né, jejuar, tendo comunhão com os irmãos, participando dos cultos, participando dos eventos da igreja local. Esse é o treinamento para nós, os cristãos. E sem preparo, queridos, sem preparo, o soldado, ele morre na primeira batalha. Se ele não estiver ali preparado fisicamente, emocionalmente, quando ele for para a guerra, para a batalha, ele não vai conseguir. E sem uma vida espiritual, e não é essa vida espiritual de qualquer jeito, é uma vida espiritual forte, nós não iremos suportar lutas que nós temos no dia a dia. E pode ser lutas pequenas, nós não iremos suportar. O soldado, ele usa armadura, e o cristão também. O soldado veste a armadura para proteger o seu corpo dos ataques do inimigo. E se ele não usar corretamente essa armadura, ele vai estar vulnerável, exposto ao perigo da guerra. Quantos e quantos, né, homens nós já vimos que foram mortos por causa de bombas que estouraram, ou perderam pernas, perderam braços. Provavelmente estavam sem a sua armadura, ou provavelmente não estava adequado naquele momento. E o cristão também veste a sua armadura, porém é a armadura de Deus. Lembra do capacete, da couraça, né? Para proteger do quê? Para proteger o nosso coração, para proteger a nossa mente, para proteger a nossa fé, contra as ciladas, contra as lutas, contra os ataques espirituais que o inimigo sempre irá trabalhar contra o cristão. Um soldado, ele é instruído a não lutar sozinho. Você já viu um soldado ir para a guerra sozinho? Não. Ele é instruído, esteja sempre com seu batalhão, não vá sozinho. Esteja sempre com um amigo, de preferência uns 6, 10, 20, 30 amigos. Por quê? Porque a batalha, ela é grande, ela é difícil. E nós também não estamos lutando sozinhos. Nós temos a igreja do Senhor. Nós temos os irmãos ao nosso favor. Nós temos a nossa fé. E acima de tudo, nós temos o Senhor dos Exércitos, que está conosco. Amém? A vitória do soldado depende da sua armadura. A vitória do cristão
depende de estarmos revestidos do poder de Deus. O soldado, ele é leal ao seu comandante, e nós também, o cristão. O soldado obedece em ordens sem questionar, sem brigar, sem discutir. Ele confia no seu comandante, naquele que está dando a ordem a ele. Por quê? Porque ele vê que o seu comandante enxerga a situação em que eles estão vivendo ali naquele momento. Ele tem mais clareza da batalha que eles vão enfrentar. Por quê? Porque o seu comandante já passou por outras guerras. Ele já enfrentou outras dificuldades. Ele já viu muitas lutas. E o cristão, queridos, nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso comandante, como nosso general. E a nossa missão como cristão é obedecer os seus mandamentos. É ouvir e confiar no nosso Deus. Por quê? Porque Ele também conhece as nossas dificuldades, conhece as lutas que nós estamos passando hoje e aquelas que ainda virão um dia, que nós também estaremos enfrentando. Por isso nós, cristãos, devemos ouvir a voz de Deus, porque Ele sabe o que nós vamos enfrentar lá na frente. O soldado, ele luta com esperança da vitória. E o cristão também. Nenhum soldado vai para a guerra esperando perder. Mas ele não sabe qual será o final dessa terra, dessa guerra, e qual será o seu fim. O cristão, ele luta já sabendo que a vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Olha que grande diferença. O soldado, ele confia de que vai ganhar sim a guerra. Nós não. Nós já temos a certeza de que já ganhamos a guerra, de que já vencemos a luta, por meio de Cristo Jesus lá na cruz. Todos nós enfrentamos diferentes batalhas. Todos nós temos grandes experiências com lutas, que foram muito difíceis, travados mesmo ali. Mas em meio a tantas dificuldades, queridos, nós, os cristãos, nós marchamos rumo à vitória eterna. Nós marchamos com essa certeza. O que você está passando aqui neste momento, a luta que você está enfrentando, ela é momentânea. Ela não vai durar para sempre. A vida cristã, ela é comparada como uma batalha, mas não contra as pessoas, e sim contra as forças espirituais, contra as artimanhas do inimigo, contra tudo aquilo e contra que possa estar nos tirando da presença do Senhor. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. O soldado guerreia com pessoas, com gente, para defender seu país, as suas opiniões. O cristão não. Nós lutamos espiritualmente contra o inimigo das nossas almas. E Paulo lembra a Timóteo que a fé é algo que precisa ser definida. Você não pode ficar em cima do muro, queridos. Uma hora eu sou cristão, outra hora eu estou no muro, não sei o que eu sou. Outra hora eu sou cristão, tenho a certeza da fé. Outra hora eu estou no muro, já não tenho tanta certeza assim. Então nós precisamos cultivar essa certeza. Nós precisamos cultivar essa definição dessa sua escolha. E viver ela com coragem, com ousadia, sem temor. Amém, queridos? Ele usa essa linguagem bem forte, de batalha. Lute. Sinal de que vai ser difícil. Sinal de que nós teremos sim lutas, dificuldades na nossa caminhada com Cristo. Amém? E eu quero então
estar indo para a nossa primeira aplicação. Para a nossa primeira aplicação, que diz, lute com fé. Eu vou usar o mesmo versículo, tá? Que eu usei no comecinho, é o 6:12, que diz assim, lute o bom combate da fé. A vida cristã, ela não é um passeio de barco num lago onde tem águas calmas. Não. Mas de uma luta diária, né? Com ondas gigantescas, com um mar bravo. Quem viu a ressaca no Rio de Janeiro? Mais ou menos daquele jeito. Se imagina num barquinho ali, naquela ressaca, onde ondas enormes te joga para um lado, te joga para o outro. Te joga para um lado e te joga para o outro. Essa é a nossa vida. Essa é a vida do cristão. Nós não entramos num barquinho para navegar ali em águas calmas. Não. Nós entramos num barco, onde nós vamos navegar mar bravo, de ondas enormes. Mas o comandante está ali, junto conosco naquele barco. Você não está sozinho. E Paulo não fala de um combate qualquer. Ele fala de um combate, de um bom combate, que é aquele que vale a pena mesmo você lutar. Pois tem um valor eterno, pois ele tem um preço precioso. E quais seriam essas lutas que nós enfrentamos no dia a dia e que vale a pena, viu? Você lutar contra elas. Vale a pena, não desista pelo caminho. E eu separei 3 pontos. Primeiro, lutas internas dentro de nós. Que aí a gente tem e pode falar sobre desânimo, a falta de fé, pensamentos negativos ou de derrotas, ansiedade. Quem é muito ansioso aí? Ou ansiosa? É uma luta diária, constante que nós temos. E não é vergonha você levantar a mão e falar, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. E eu luto contra isso. A ansiedade, o medo, maus hábitos, tentações. Alguém já ouviu falar em pecado de estimação? Você tenta largar ele, daqui a pouco você está pecando de novo. O mesmo pecado. Pecado de estimação, é uma luta constante para você conseguir se ver livre dele. Os maus hábitos, as tentações, a solidão e a rejeição. São lutas que nós enfrentamos, lutas internas. Temos também as lutas externas ao nosso redor. Problemas financeiros. Não vou nem perguntar quem está passando por problemas financeiros. Problemas familiares, não é? Tantas famílias sendo destruídas pelo inimigo. Quantos casamentos, quantos filhos perdidos nas drogas, na prostituição. Famílias, né, destruídas. Desafios no trabalho, ou até na procura de um novo emprego. Doenças físicas, doenças emocionais, perdas repentinas, mortes que você nem estava esperando, de repente você ouve falar, nossa, tal pessoa morreu. Isso são lutas externas, que nós temos todos os dias. Uns terão mais, outros menos, mas todos nós teremos lutas. Temos também as lutas espirituais, que permanecem, que há uma grande dificuldade, né, de nós vermos, os cristãos permanecerem firmes na fé. Não se deixem abalar pelas lutas que você está enfrentando neste momento. E você vai entender que Cristo também sofreu, e Ele não desistiu de você. Por isso que você está aqui hoje.
permanecer firme na fé, enfrentar os ataques do inimigo, se manter constante na oração e na leitura da palavra, escolher agradar a Deus e não ao mundo. Eita, como é difícil, né? Agradar a Deus e não ao mundo. Lutar com fé é confiar que mesmo quando nossas forças esgotarem, Deus continua sendo a nossa vitória. Pensa nisso. Lutar com fé é confiar que Deus continua sendo a nossa vitória. A fé nos dá coragem para enfrentar o impossível. O que você está passando hoje que é impossível para você? Pense aí no seu coração. Esperança para atravessar as tempestades que nós enfrentamos. E a certeza de que não estamos sozinhos. Quem luta com fé não depende apenas do que vê. Porque se a gente depender do que a gente está olhando ali naquele momento, a nossa fé se desfalece. E a gente não vai conseguir caminhar, prosseguir. Então ela não depende só do que nós estamos vendo. Descansa na promessa. Esse é o nosso olhar. Esse é o olhar do cristão que nós temos que ter. Descansar na promessa de que o Senhor, Ele peleja por nós. Está difícil a sua luta? Está doendo? Você está chorando? Deus peleja com você. Você não está sozinho. Vamos para a segunda aplicação. Lute com objetivo. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado. Paulo lembra que a vida eterna, ela não é apenas lá no futuro, mas no presente, no agora. Desde o início, desde o primeiro momento em que você convidou Cristo a fazer parte da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada. E apegue-se firmemente significa tomar posse, segurar com força, não abrir mão da promessa. Mesmo diante das lutas que enfrentamos todos os dias. Apegue-se firmemente. Jesus, ele tinha um objetivo quando suportou todo o sacrifício que ele passou. Ah, mas Jesus, ele era Deus. Sim, mas Jesus também era homem como nós. Sentia as mesmas dores que você e eu. Tinha as mesmas angústias que você e eu. E aqui, ele sofreu fisicamente. De que forma? Ele foi açoitado, ele recebeu uma coroa de espinho, cuspiram em seu rosto, ele teve uma lança transpassada no seu corpo, carregou a sua própria cruz de madeira que era muito pesada. Irmãos, Jesus, mesmo passando por todo esse sofrimento, e ele conheceu a dor humana, ele não desistiu. Ele não desistiu do seu objetivo. Sofreu emocionalmente, sentiu tristeza, sentiu angústia, sentiu solidão, sentiu rejeição, chorou, mas em todo o tempo, ele confiou no seu Pai. Você conseguiu entrar aí em alguma dor de Jesus? Em algum sofrimento que ele sofreu e que você está sofrendo neste momento? Jesus foi como nós, queridos, homem. Sofreu espiritualmente. Aí sim, essa dor foi só ele que sentiu. Essa dor foi só Jesus que sentiu. Ele carregou o peso do pecado, da humanidade, não foi só o meu, foi da humanidade e a separação momentânea de seu Pai. Tem dor, tem luta maior do que essa? Não tem. Então a luta que você está passando, Jesus também já passou.
A dor que você está sentindo, Ele também já passou, Ele também já sentiu. E Jesus nasceu, e viveu, e morreu, com um objetivo, de nos dar esperança, em meio às nossas lutas, de perdoar os nossos pecados, de nos dar paz com Deus, de nos reconciliar com Deus. Porque por causa do pecado nós estávamos afastados de Deus. E Ele reconciliou nós, o ser humano, com Deus. E nos ofereceu a vida eterna. E a vitória sobre o mal. Então o objetivo de Cristo foi esse. Quando Ele nasceu, quando Ele viveu, quando Ele morreu. E quando Ele ressuscitou também, né? Lutar com o objetivo é caminhar com direção, sabendo por quê e para quem estamos lutando. Por quem você está lutando nesta noite? Pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus familiares, por você mesmo. Quando temos um propósito claro no nosso coração, na nossa mente, cada esforço que nós fizermos ganha sentido na nossa luta. E cada vitória se torna mais significativo para continuarmos e para concluirmos a nossa caminhada, a nossa luta aqui na terra. Amém, queridos? A nossa terceira aplicação. Lute com coragem. Temos corajosos aqui nesta noite? Amém? Sim, você tem que ser corajoso, porque Cristo está com você. Mesmo que bate ali um medinho, pequenininho, mas seja corajoso, seja corajosa. E que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Esse é o finalzinho do nosso versículo chave. Que lembra que Timóteo havia confessado sua fé publicamente. E agora Paulo o exorta a permanecer firme nesse testemunho. Alguns cristãos, não todos, a gente não pode generalizar, são alguns, bem poucos, né? Vamos colocar assim, bem poucos, têm vergonha de confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Por N motivos, por medo, por vergonha, por receber críticas, ou ser zombado, né, no meio dos homens da firma, não sei, acho que acontece muito isso de tirar sarro, de brincar, né? Por receber críticas, ou até mesmo por dar mau testemunho aonde está. Mas pastora, isso acontece? Acontece. E em Mateus 10:32, Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai. E como podemos, nós cristãos, confessar com coragem a nossa fé nos dias de hoje? Tendo uma postura cristã. Aonde quer que Jesus esteve, aonde quer que Jesus andou, Ele sempre teve uma postura. Sempre teve uma postura de um homem amoroso, de um homem gentil, de um homem educado, generoso, paciente, humilde, manso, perseverante, obediente à palavra, a Deus, né? E tudo isso, queridos, Ele pôde demonstrar no meio dos seus discípulos, no meio das pessoas que andavam com Ele. E tudo isso, essa postura tem que ser trazido para nós. Nós temos que colocar no nosso dia a dia. E tudo isso que eu falei, começa lá em casa. Amar, honrar, respeitar, cuidar, faz parte do pacote. Ser generoso, amável, educado, faz parte do pacote de ser cristão.
seja cristão homem ou mulher. As nossas atitudes refletem Cristo, e isso influencia positivamente quem está ao nosso redor. Irmãs, você quer ganhar o seu marido para Cristo? Sim ou não? Dê bom testemunho. Vai ser preciso que você vai ter que ficar calada, mas as suas orações serão ouvidas. A mesma coisa para você, homem. Você quer que a sua esposa esteja aqui ao seu lado, servindo junto a Cristo, seus filhos? Ore, deposite a sua fé naquele que tudo pode, naquele que é o dono da sua casa, da sua família. Nossas atitudes, então, ela reflete, ela influencia Cristo em nós. E tem tanta gente nas redes sociais, tem tanta gente em púlpitos de igrejas, falando tantas mentiras, pregando tantas heresias, e não tem um pingo de vergonha, não tem um pingo de temor a Deus. Pessoas enganando e sendo enganadas. Mas nós, cristãos, verdadeiros cristãos, que temem a palavra do Senhor, que ama a Deus, nós devemos sim pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus como ela é, como a palavra de Deus diz, sem mudar um tio, uma vírgula dela. A fé, ela não é uma coisa privada, só sua, só aqui da Hope. Não, ela é um testemunho público. Ela tem que ser falada, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser anunciada. Se Jesus e os seus discípulos não fizessem isso, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não conheceríamos a palavra de Deus. Nós não teríamos essa oportunidade de estarmos a caminho da terra santa, de estarmos a caminho de ir para o céu. Por isso, queridos, nós devemos ter uma vida correta diante de Deus. Tem um preço? Sim. O soldado paga um preço muito alto quando ele vai para a guerra. E nós cristãos também pagaremos um preço muito alto, porque Cristo pagou um preço muito alto lá na cruz. E às vezes, para você ganhar a sua esposa, o seu marido, você precisa renunciar à sua própria vida. Quer ganhar os seus filhos? Renuncie à sua própria vida. Paga um preço alto por aqueles que você ama. Por isso, então, nós devemos ter uma vida correta diante de Deus e dos homens. Se alguém falar mal de você, essa pessoa vai ter que mentir, porque você testemunha que você é um servo fiel. Alguém vai ter que mentir, porque não condiz com a sua vida, o que você prega e o que você vive. Lutar com coragem é enfrentar desafios sem recuar, confiando que Deus está ao nosso lado em todas as circunstâncias. E eu já estou terminando, e eu quero concluir com vocês, que assim como um soldado, ele não pode desistir da luta, parar, no meio do caminho, nós cristãos também não podemos abandonar a nossa fé em Cristo no meio da nossa caminhada com Ele. Nós não podemos, nós não devemos, nós não temos essa liberdade de parar. Pensa no sacrifício que o Cristo fez na cruz do Calvário, por você, por mim, o sofrimento que Ele teve, tudo que Ele passou, todo o preço que Ele pagou. Não desanima, não parem no meio do caminho. As lutas, elas são difíceis, sim. Você vai chorar? Vai. Mas tenha de bom ânimo, tenha força, tenha vigor.
O soldado, queridos, ele luta por uma vitória terrena. Olha a diferença do soldado e do cristão. O soldado, ele luta por uma vitória terrena. O cristão, ele luta por uma coroa corruptível. Olha a importância, que diferença nessa batalha, nessa conquista dessa luta. Nós lutamos por uma coroa incorruptível. Não há vitórias sem lutas. Quem participa de campeonatos, né, de lutas, de taekwondo, sei lá o que mais, para você ganhar você precisa lutar. A não ser uma vez, né, que o Weber pregou. Estou lembrando do Weber. Que o Weber pregou aqui, que ele foi lutar, né, quem estava aqui lembra, e ninguém chamava ele, ninguém chamava, daqui a pouco chamaram ele para ir para o pódio, em primeiro lugar, mas eu nem lutei, mas isso é só o Weber, não é com a gente não, a gente vai lutar sim, e toda vitória precisa desse tempo de luta, sabe, precisa desse tempo com Deus. E a luta espiritual, queridos, ela é real. Eu costumo dizer que a vida espiritual, que o mundo espiritual, que as lutas espirituais, ela é tão real, tão palpável, quanto essa que nós estamos vivendo aqui. Existe demônio? Sim. Existe. E eles estão lá fora, querendo o quê? Tragar a sua vida. Roubar você de Cristo. Fazer com que as lutas que nós estamos passando neste momento, faça eu parar. Para nós perdermos a nossa fé, para nós desistirmos da nossa caminhada. Ele está lá fora. Mas Cristo está aqui conosco. O Senhor é o nosso bom pastor. Nós teremos aflições, como eu disse, sim. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e nós venceremos o mundo com Cristo. Sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não temos força. Preste atenção. Sozinhos nós não conseguimos derrotar o inimigo das nossas almas. Nós não temos força contra as astutas ciladas do diabo. Sozinhos nós não vamos conseguir. Mas quando Cristo está conosco, quando Cristo faz parte da nossa casa, da nossa família, nós vamos conseguir. Nós vamos sair dessa luta vitoriosos, porque Cristo já venceu lá na cruz do Calvário por nós. Este tempo de luta é momentâneo, é passageiro. Vai passar e outras virão, mas essa luta vai te deixar mais forte. Essa luta vai fazer com que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Estou desempregado hoje, passando por momentos difíceis na minha parte financeira da vida. Mas essa batalha vai te fortalecer para uma outra luta que você vai enfrentar amanhã depois. E um dia, queridos, nós poderemos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça que me está reservada, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A sua coroa está preparada. No grande dia do Senhor, quando Ele virá e buscar a sua igreja, a igreja amada, a noiva, você estará pronto para seguir com Cristo. E aí sim, lá no céu, nós não teremos mais lutas. Nós não choraremos mais. Nós não sentiremos mais dores. Nós não saberemos mais o que é sofrimento. Por quê? Porque nós já vencemos tudo aqui na terra. Tudo foi vencido aqui na terra. E quando nós estivermos lá, diante de Deus, lá
vai ser só para recebermos a coroa da vida, para receber o galardão do seu trabalho aqui na terra. Vai ser só festa, irmãos. Amém? Festa de bênção, de alegria, de contentamento. Jamais nós voltaremos a passar por qualquer tipo de luta. Amém, queridos? Lute até o fim. Não desista. Permaneça firmes na fé, porque vai valer a pena. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei como está o seu coração, o seu pensamento, a sua família, o seu emprego, mas Deus sabe. Deus sabe a luta que você está passando neste momento. Deus sabe as dores, a sua fraqueza, a sua tristeza. Deus sabe e Deus conhece. Porque a palavra de Deus diz que Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Sabe o que é esquadrinhar? Toda vez que eu penso nessa palavra, eu lembro da minha professora de artes. Que coisa, né? A gente volta lá atrás. A gente pega um desenho, vamos usar o copo aqui? A gente pega o copo e esquadrinha. Então você vai fazer linhas orientais e linhas na vertical. Você vai esquadrinhar, você vai deixar um monte de quadradinho, tudo separadinho aqui. É isso que Cristo faz no nosso coração. Ele esquadrinha cada pedacinho do nosso coração. E Ele sabe o que você precisa. Aquilo que está escondido, que você acha que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, Ele sabe. E no tempo certo de Deus virá a bênção do Senhor. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento tão lindo, tão especial que nós tivemos na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pelo tempo de louvor, de adorar, de entoar cânticos ao nosso Deus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pois ela sempre tem nos alimentado, ela sempre tem fortalecido a nossa fé, trazido esperança, renovo. Pai, nós te louvamos, porque em tudo Tu és fiel. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. Pai, eu coloco diante do Senhor essas vidas, os meus irmãos, e peço a Ti uma bênção espiritual na vida, Senhor, de cada um deles. Que eles sintam o poder do Teu Espírito Santo, sendo, Senhor, derramado, manifestado em suas vidas, em seus negócios, em seus sonhos, nos seus projetos, nas suas lutas, nas suas dificuldades, no seu sofrimento. Que eles sintam o poder, o agir do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Senhor, eu oro abençoando essas vidas. Eu oro, Senhor, crendo na Tua palavra. Cremos, ó Pai, no Teu poder. Cremos que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos. Que esta batalha, esta luta, o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O nosso comandante, o nosso general, que é Cristo, está conosco. E nós queremos neste momento agradecer, por o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos ajudado a passar por esses momentos difíceis. E eu quero louvar ao Senhor e dizer que a Tua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força para continuarmos a nossa caminhada com Cristo. Em nome de Jesus, saia daqui nesta noite, irmãos, com a sua fé renovada, com a sua esperança fortalecida em Deus. As lutas que você está passando, elas são momentâneas. Ela vai passar, ela vai acabar. E você vai ver grandes coisas que o Senhor fez por você. Nessa luta,
há transformação de vida, há livramentos, há curas. E você vai manifestar a glória de Deus através da sua vida, da sua conquista e da sua vitória. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Amém, queridos? E em domingo nós estamos aí novamente para adorar e ouvir Deus falando conosco. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Amém.